Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de estreia do Pode Dar Negócio. E hoje nós começamos com o coração apertado com a perda do nosso amigo Pedro Paulo. E eu queria aqui falar um pouco dele, mais uma forma de homenagear um cara fantástico, uma referência aqui em nossa cidade. E daí a gente vai seguindo aqui, né, o legado dele, com certeza, né, Vade? O Com- trabalho dele lá na Pedro Paulo, que foi a empresa que ele fundou e, enfim, segue firme até hoje, muito forte. Então, vai deixar saudade. Já tá, né? Deixando saudade. Já tá deixando, né, João? O Pedro Paulo, né, é uma referência aí do mercado, como você falou, e eu tive o prazer de iniciar nesse mercado com o Pedro Paulo, né, há 17 anos atrás, e foi uma pessoa que me ajudou muito, me deu muitos conselhos, me influenciou muito nesse mercado, e nada mais justo do que iniciar esse primeiro episódio com essa homenagem a ele, né, lembrando sempre Da do pessoa. caráter, da pessoa, do profissional que foi o Pedro Paulo aí pra gente. Exatamente. Agora fala pra gente, nosso primeiro convidado. É isso aí, né, João? Então, para esse episódio tão especial, né, a gente tem conosco hoje aí, a gente recebe o Ramon Quintanilha, né, um arquiteto aí renomado do nosso município, né, da cidade de Campos, que vem desenvolvendo um trabalho aí bacana. E para iniciar esse podcast, nada melhor do que ter um convidado como o Ramon aí, né? Isso aí, Ramon, é um prazer ter você aqui com a gente. E agora fala pra gente, como que foi o início da sua trajetória aí na arquitetura, né? Primeiramente é um prazer estar participando aqui desse projeto novo de vocês. Falar também aí, né, sobre a perda do Pedro Paulo, um cara que apesar de eu ter conhecido um pouco, mas o pouco que eu conheci, o que eu já ouvi falar dele, eu sei que é um cara fantástico. E legal esse primeiro episódio tá tocando nesse ponto também, e daqui para frente, com certeza o aprendizado que ele deixou, a gente vai seguir adiante. Sim. E a minha vida com a arquitetura começou desde adolescente, assim, que eu sempre gostei de acompanhar as coisas que meu pai fazia de obra, de construção, as poucas coisas que ele fazia e curioso que ele sempre odiou fazer construção, reforma, mas eu sempre fui curioso nessa área, assim, de gostar de ver, de ver as coisas sendo projetadas e depois ser criadas e ser desenvolvidas. Então eu ficava ali com a treninha, medindo as coisas, E sempre sua irmã, eu acho que seguiu o mesmo caminho, né? Sua irmã, eu acho que... e a gente sempre foi muito parecido, né? Eu com a Letícia, que é minha irmã, que é sócia minha lá no escritório, ela sempre gostou muito das mesmas coisas que eu, né? Então isso foi um caminho muito natural pra gente. Que legal, que legal. E Ramon, fala pra gente, você imaginava esse boom nos condomínios aqui em Campos? Olha, é uma tendência, né? Por questão de segurança e é uma coisa que a gente vive no país como um todo e Rio de Janeiro, eu acho que isso talvez seja um pouco mais crítico, né? Então a busca por segurança é uma questão muito evidente. E o condomínio é uma forma de trazer um pouco mais dessa tranquilidade, dessa paz, é um pouco voltar no tempo, né, dos nossos pais, às vezes que tiveram aquela oportunidade de jogar bola na rua, sem os pais ficarem com tanto medo. E isso a gente vê isso nos condomínios. Então essa busca por tranquilidade, por segurança, é o que atrai muitas pessoas para ir para os condomínios. E aqui em Campos, nos últimos anos, né, a gente teve muito lançamento de condomínio. Um exemplo é o Cidade Jardim, né, que é onde você até mora hoje. Moro hoje no Cidade Jardim, foi um empreendimento fantástico, assim, eu acho que mudou um pouco o conceito de bairro, né, dentro da cidade. Isso. Foi um bairro muito planejado, não só a primeira fase, né, foi pensado em todas as fases. Então, e também não foi pensado só eu acho que assim, quem pensou naquele empreendimento não pensou só no financeiro também, pensou Eu acho que nem, eu acho que nem eles acreditavam tanto. nem eles acreditavam tanto, pensou na qualidade de vida, então eles fizeram algumas praças, algumas coisas que é incrível, eu que moro lá, a gente vê como que pessoas de outros bairros saem dos seus bairros para ir. A gente consegue ter aquela história do bairro, né? Da liberdade do bairro, da criança, da Não só do bicicleta, condomínio ali, ó. não só do condomínio. Mas seguindo nessa pegada de condomínio aí, Ramon, uma coisa que a gente vem, né, vivenciando muito aí, eu e o Joca principalmente, que é uma área que a gente atua bastante, e você também desenvolve bastante projetos nessa modalidade, que é a aquisição e construção, né? Então, aproveitando essa pegada de condomínio, fala pra gente aí que uma modalidade que deixa muita dúvida, né, o pessoal não sabe muito bem como funciona, às vezes olha muito como um bicho de sete cabeças,
E você que está aí nessa ponta aí desenhando, projetando e também fazendo essa parte de desenvolvimento da aquisição e construção, fala um pouquinho para a gente como que isso vem crescendo, E o você que observa. atrai tanto, né, os clientes, né, essa modalidade hoje. É um segmento muito bacana. A aquisição e construção ela possibilita, né? Antigamente, antes da existência desse projeto, desse programa da Caixa Econômica, as pessoas só poderiam comprar uma casa pronta, né? É. Ou então ela teria que ter dinheiro para bancar, né? Uma casa até o final e eram dois extremos, né? Então, a aquisição e construção, o grande lance dele é que normalmente você gasta menos do que você gastaria se você for comprar uma casa pronta e ao mesmo tempo você consegue fazer o projeto dos seus sonhos, né? Então é onde a gente entra como arquiteto, atendendo ali o cliente, fazendo todo o planejamento do projeto, o briefing de todas as necessidades que o cliente precisa. Então é um projeto sempre muito personalizado. Então ele vai construir a casa que ele sempre desejou e com o recurso que vai entrar ao longo do período de obra. Então ele vai, a Caixa Econômica vai liberando o recurso ao longo do período, né, da execução da obra. E o que gera um pouco de dúvida, né, e insegurança nos clientes, que quando começa, se ele for na Caixa Econômica, a Caixa vai passar uma relação para eles de documentos que ele nunca ouviu falar, aquilo assusta um pouco. Né? E aí é onde entra o trabalho nosso, né, como profissional da área, né, do corretor, Corretor, construtor, arquiteto. Então, uma coisa que a gente orienta, né, o cliente tentar nunca se aventurar sozinho. Por isso a importância, né, do cliente escolher o construtor correto, o arquiteto correto, alguém para auxiliar ali em todo o processo, como um corretor capacitado. Então, a gente vê muito isso hoje em dia, né? O cliente que chega para a gente com uma experiência ruim ali com um construtor que foi pelo preço. Isso Exatamente. E muitas vezes a gente vê algumas pessoas que não conhecem a fundo como funciona o programa falar mal. Porque teve uma experiência negativa. Mas a experiência negativa muito provavelmente ocorreu por falta de orientação e conhecimento durante aquele período desse processo, porque é bastante informação realmente, para quem não é da área principalmente, como eu falei, pega aquela relação de material, às vezes de documentos que precisa, às vezes se assusta um pouco, mas para a gente que é da área é relativamente fácil. Mas é um programa muito legal, porque a Caixa financia não só a construção. Então, às vezes, você nem precisa ter o terreno. A Caixa financia, inclusive, o terreno. Então, às vezes, o corretor vai buscar o terreno adequado, que se encaixe dentro do perfil do cliente. E quem está vendendo esse terreno, ele vai receber da Caixa Econômica. É algo para facilitar mesmo a vida do cliente, né? É muito legal. E fala pra gente, Ramon, na hora da definição do projeto ali, você tem alguma coisa assim que você vê como necessidade maior do cliente, uma dúvida que seja muito frequente ali, né? Na hora que o cliente chega para executar o projeto, definir o projeto com você? Então, uma dúvida sobre a questão financeira, né, da aquisição e construção, por exemplo, é saber como que o dinheiro vai ser liberado, né, e tudo isso daí a gente vai orientar e explicar que o dinheiro vai sendo liberado de acordo com a evolução da obra. Então, por isso a ideia de ter um bom construtor, porque se a obra não evoluir, o dinheiro não é liberado. Exatamente. O dinheiro não libera de uma vez só, vai liberando aos poucos durante o período da obra, mas a obra tem que acontecer para o dinheiro ir liberando. E assim, uma busca, né, muito constante assim, dos clientes que procuram a gente para fazer um projeto personalizado é a ideia de que a casa ela tem que atender a um período longo da vida da pessoa. Eu falo sempre assim, a casa não é um carro. O carro você compra, se você não gostar, 2 anos depois você vende. Ninguém consegue imaginar em levar 1 ano para fazer uma casa, 1 ano e meio, 2 anos, ficar pouco tempo nela. Normalmente a pessoa, né, que faz com o objetivo de moradia é longo prazo. Então, durante o desenvolvimento do projeto, as pessoas começam e a gente como profissional também busca extrair isso do cliente, né? Que eles acabam abrindo um jogo um pouco, assim, por exemplo, às vezes a família só precisa de 3 quartos na casa e vai fazer uma casa de 2 pavimentos. E como a gente pensa em longo prazo, será que não teria necessidade de um quarto embaixo? A pessoa vai precisar, talvez... Muito importante, o meu ver. Será que um pai pode vir morar com a família? Ou até mesmo tendo espaço no terreno, uma casa linear, né? Sim. Eu tenho visto muito hoje em dia, o cliente chega pra gente, né? Hoje a maioria procurando casa linear, por conta da praticidade, pensando a longo prazo. E esse cliente está mais exigente hoje em dia, Ramon, esse cliente campista, porque a obra foi embora aqui em Campos. Como é que está sendo lá no seu escritório essa questão?
É exigente, sim, bastante exigente. Eu acho que a questão do mundo muito globalizado, né? Hoje as pessoas conseguem ali ter alguns programas, quanto o Pinterest, por exemplo, todo mundo tem ali aquele Já chega aplicativo. com o negócio pronto. Ó, eu quero isso daqui. E às vezes o grande desafio nosso é conseguir, né, de uma certa forma, trazer aquele sonho que é algo bem suntuoso e mirabolante muitas vezes para uma certa realidade, mas ao mesmo tempo atingir o objetivo, né, dentro daquela questão ali da limitação às vezes dos terrenos. Os terrenos hoje estão cada vez menores, né? Antigamente você tinha terrenos muito grandes. E aí é onde entra a grande dificuldade às vezes de ter casas lineares. Às vezes a pessoa deseja ter uma casa linear, mas tudo que ela quer não comporta dentro de um terreno que ela tem. Aí a gente tem que fazer dois pavimentos. Uma da questão interessante aí também, porque a aquisição e construção você consegue adequar ao bolso do cliente, a capacidade financeira dele do momento. E diante disso, você também acaba projetando e deixando algumas projeções de melhoria do imóvel futura, caso ele não consiga fazer aquele imóvel que ele, né, que ele sonhou, fechar aquele pacote todo naquele momento. Então a gente tem acompanhado muito, né? Sempre eu acompanho lá as reuniões de desenvolvimento de projeto e a gente vê, às vezes, o cara quer, né? A gente tem um projeto lá, o cara tem uma capacidade para 120, 140 metros, mas ele vem com. E as fachadas, né? E as fachadas, ele vem com uma ideia de 200 metros, e não cabe no orçamento dele, mas aí o Ramon é sempre muito, né, bacana a forma de Ramon trabalhar lá e sempre mostrar para o cliente o melhor caminho, as melhores opções, enfim. E, na sua opinião, Ramon, aqui em Campos hoje, tem alguma região, condomínio que você vê como um destaque aí nos próximos anos? Então, é bacana, né? A gente que é da área, a gente começa a estudar um pouco sobre a expansão urbana, né? Onde que a cidade está crescendo, para qual rumo a cidade está caminhando, né? Então, a gente vê sim algumas áreas que a gente vê que claramente é uma área de expansão e que as tentativas que alguns empresários já fizeram deram muito certo, como por exemplo, Cidade Jardim. Eu acredito que aquela área ali é uma área assim, não só ali, aquela região em si, mas não só do ponto de vista residencial, do ponto de vista comercial também. A gente tem Arthur Bernardes, por exemplo, uma extremidade de Arthur Bernardes Dentro da cidade, né? dentro da cidade, né? A gente tem ali o polo gastronômico ali, né, que o pessoal fala agora. E eu acredito muito agora na outra extremidade da Arthur Bernardes, que é ali já chegando ao ENF. Isso, que tem inclusive aquele projeto nosso lá, né? Tem um projeto, o Primol, já pode falar, né? Pode, Não o vai Primol falar pode que falar. já é realidade. E a obra tá lá de vento e popa, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho. Sim, já é uma realidade e vem muito de encontro com uma ideia muito atual, né? Que é o que a gente fala, a cidade de 15 minutos. Esse conceito é o seguinte, a ideia de que você não deve se deslocar mais do que 15 minutos para ter os principais atividades comerciais que qualquer família precisa. Então você tem que encontrar ali uma mercearia, uma escola, uma padaria, uma academia. E na medida que a cidade vai expandindo, a gente vai precisando ter novos centros, centros menores, né? Mas pequenos centros comerciais. Isso é normal de acontecer. E a gente já vê isso acontecendo, às vezes, na Princesa Isabel. É uma avenida também. Princesa Isabel assim, tá crescendo demais. cresceu demais. Princesa Isabel e Doutor Beda, né? Eu acho que até mais que Princesa Isabel ali. Doutor Beda chega até a Bernardes. Exato. Então tá bem legal mesmo ali. Uhum. E o mercado imobiliário de Campos, qual a sua opinião hoje sobre ele? A gente está em um bom momento, na sua opinião? Então, eu acho que o mercado imobiliário ele caminha muito com a questão política do Brasil como um todo, né? Então, taxa de juros alta não é um indício assim excelente para o nosso mercado, né? Então, acho que a gente está num período assim de taxa de juros elevada, mas mesmo assim o mercado está se mantendo aquecido e isso é muito bacana, porque a gente vê que o mercado está forte, mesmo com taxa de juros alta. Então, eu acredito que é um ciclo, né? Assim que isso começar a voltar para uma taxa de juros mais atrativa, que facilita muito a questão do financiamento, aquisição e construção. Talvez seja um momento até certo de estar adquirindo alguma coisa, né? Porque os preços, né, estão ainda baixos. Exatamente, né? E aí, às vezes, é questão de oportunidade, né? Todo momento vai existir os negócios adequados para cada momento da economia. Então,
Hoje você acha apartamentos em Campos assim, com preços surreais. E falando de oportunidade, Ramon, para quem quer investir em Campos, o que que você, né, considera hoje uma boa oportunidade, um bom segmento para investimento? Então, o investimento hoje residencial de alto padrão, eu acho que é um excelente investimento, tanto para a pessoa que pensa em construir a casa própria. Eu sempre falo assim, você vai construir para morar, mas você não tem que esquecer que aquilo ali é um patrimônio da família. Esse é um patrimônio, você tem que ter liquidez, e você tem que conseguir vender aquilo por um preço que seja atrativo também em relação ao que você gastou. Então tem que ser um negócio também. Então você gastou um X, quando você vai vender, você tem que vender tendo lucro naquele imóvel. Então, assim, mesmo que você construa para morar, você tem que pensar nisso como investimento também. É até um certo ponto que norteia, às vezes, alguns projetos. Família, às vezes, veio para trabalhar aqui, vai levar um tempo trabalhando, daqui a 10 anos a pessoa aposenta e vai voltar para sua cidade natal, mas ele quer construir uma casa. Isso. É óbvio que ele vai A gente vender vê essa muito casa. isso com pessoas ali do Porto, Do sabia? Porto, Tem muita gente, muita gente. Apesar do Porto não estar ainda naquela, né, naquele negócio que a gente nem lá atrás imaginava que seria, tem muita gente de fora que vem com esse pensamento. Você consegue ser de 20 a 30% abaixo do valor de mercado, né? Sim, sim. E principalmente quando é aquisição e construção, né? O valor de mercado ela pronta. Em relação a ela pronta, você acaba tendo esse ganho, né? Então, as pessoas que querem construir com o objetivo de lucrar logo de imediato, terminou de construir, pode fazer a venda. Inclusive, a aquisição e construção é um segmento legal que pouca gente que quer investir no ramo conhece, porque acha que precisa ter ali muito dinheiro para construir uma casa para vender. Então, um negócio bacana é que a pessoa que quer entrar nesse segmento também, se tiver um crédito legal, consegue fazer aquisição e construção, constrói e vende a casa. Eu fiz uma nesse formato lá no Cidade Jardim, que é o bairro hoje que mais cresce na cidade, né? E tem muita gente fazendo, né? A gente mesmo, eu mesmo tenho um cliente que a gente desenvolveu junto lá, na fase 2 ali. Fase 2 que fez com esse intuito. Sim. Né? Então, a aquisição e construção acaba abrindo o leque para essa questão de investimento. Você mesmo hoje, além de arquiteto, é construtor, né, Ramon? Sim. Você tem lá suas casinhas separadas e tal. Eu sempre gostei, sempre me interessei muito, né, nesse segmento, assim, também, não só de fazer os projetos, mas como eu falei no início, né, na nossa conversa, o bacana, assim, do meu trabalho é fazer o projeto e depois ver aquilo aos pouquinhos se materializando, legal, né? E é legal também a gente ver que quando a gente faz pra gente também é muito bacana, mas quando a gente faz pro cliente também... O cliente ele aceita, né? Se sentar ali e ver que a construção de uma casa própria é sempre uma realização e às vezes um sonho que já vem de muitos anos, né? E a pessoa se planeja muito, então... conseguir encontrar ali um bom construtor, um arquiteto que entenda a necessidade da família, porque às vezes o sonho vira pesadelo, né? Isso a gente tenta evitar a todo custo. E os construtores hoje, eles te limitam muito às escolhas assim de revestimento? Como é que é essa parte, né? O cliente hoje, ele sabe o que vai ali na casa dele, na aquisição terreno mais função? Essa definição de projeto a gente já sabe como é que é, mas de escolhas ali de revestimentos, uma pedra e tal, como é que é esse processo, Ramon? Então, com os construtores lá que a gente tem parceria, né, ele entrega, a gente já fica ciente daquilo que está dentro do memorial descritivo dele. E aí, durante o desenvolvimento do projeto, a gente vai orientando, né, nunca limitando o sonho do cliente. Então, às vezes ele tem a vontade de ter um revestimento que ele sabe que está fora do memorial descritivo, ele quer pagar por aquilo ali e ponto final. Mas a gente vai orientando para não deixar chegar uma surpresa muito grande lá na frente. E aí às vezes volta no projeto para fazer um monte de alteração, porque não foi devidamente orientado que aquela escolha, né, tornaria Mas eu acho que o bacana, né, da gente... Às vezes a gente fala, o mundo globalizado, o cara vai lá, traz uma imagem fantástica. E aí, com uma certa habilidade, a gente tem que conseguir extrair aquele sonho daquela imagem ou daquelas diversas imagens que o cliente manda e começar a projetar em cima daquilo, mas adaptado para a realidade dele. Da realidade. Né? E às vezes nem sempre o material mais caro é o melhor e mais bonito. Né? Eu acho que é uma questão de combinação também. Eu falo, às vezes, até brinco com os clientes lá. Eu falo assim, cara, você pode estar vestido, cara, do óculos, a meia, só... da melhor marca possível e não está combinando nada, né? E o bacana, né, dessa modalidade também é
a total personalização do projeto, né? Em todos os sentidos, né? Tem que tomar até cuidado, foi o que ele falou, né? Que às vezes o cliente quer deixar o cliente muito à vontade, né? E o cliente acaba não ornando muitas coisas ali. E eu, assim, O arquiteto tá aí para isso, né? eu acabo que como, né, isso agrega muito para mim como arquiteto, como eu também construo, né, não construo para cliente, mas eu construo casa para vender. Eu sei quanto que custa a construção, eu sei a situação, como é que é, eu sei quanto que custa as coisas. Então, às vezes, a gente faz o projeto um pouco do inverso. Às vezes eu não faço o projeto para o cliente depois construir e ver quanto que aquilo vai custar. Porque às vezes no meio do caminho tem uma surpresa e para a obra no meio do caminho. Isso é um cenário que a gente não deseja. Então, muitas vezes a gente faz o inverso. O cliente fala assim, olha, eu tenho um crédito aprovado de X. O que eu consigo construir com esse valor? E aí a gente vai, você consegue construir uma casa com tantos metros quadrados. E é interessante também falar sobre isso, que o mercado imobiliário é muito trabalhado em cima de metro quadrado. Tudo é metro quadrado. Todo metro quadrado. Mas, às vezes, a mesma metragem quadrada pode custar o dobro da outra, né? Dependendo das escolhas. Você pega, sei lá, uma garagem, um banheiro, né? Ou a garagem, Exatamente, né? E não só isso, a complexidade estrutural também que às vezes a gente gera. Se você não colocar uma parede em cima da outra, às vezes, num ponto principal da casa, você gera transições em vigas, questões estruturais. com o balanço o cliente vai fazer ali, enfim. Exatamente. Então a gente vai trabalhando tudo de acordo. Lógico que tem os clientes que têm uma certa limitação financeira e a gente vai realizar o sonho dele dentro daquele limite. E às vezes os clientes querem algo muito personalizado mesmo. Às vezes o financeiro não é o norte. Então a gente quer fazer algo realmente diferente. E deixa o cliente ali, né? E o que eu faço lá no escritório, né, principalmente nesse segmento residencial, é atingir o sonho do cliente e a demanda que ele traz. Às vezes a demanda tem várias limitações, pode ser financeiro, pode ser de localização, posição de sol em relação ao terreno, e aí a gente trabalha nisso de forma mais adequada para... Essa posição de sol aí que você levantou agora é um assunto legal. Hoje, a gente tem muito cliente que chega pra gente e não quer o terreno poente. Fala pra gente um pouquinho disso daí, Ramon, porque aqui em Campos é complicado. Vocês devem enfrentar muito isso, né? Na hora de vender o terreno, toda hora. Essa questão do terreno poente. Eu costumo falar assim, todo o terreno ele tem 4 lados, normalmente, né? Tirando alguns formatos peculiares, mas normalmente ele tem 4 lados. Todo terreno vai ter algum lado dele, algum nascente ou poente, né? Então vai depender muito do projeto, como é feito, né? Eu acho que 80% ou 90% da relevância disso é como o projeto vai ser feito. E é interessante também, eu gosto muito, eu faço menos do que eu gostaria de fazer, que é assessorar o cliente na compra do terreno para fazer futuramente a casa. Alguns clientes me procuram nesse momento, né? Bom, eu tô com uma dúvida aqui, eu vou fazer o projeto com você, mas gostaria que você me desse uma assessoria aqui para comprar o terreno, porque o meu projeto eu gostaria que fosse com essas características. Então, por exemplo, um dos pontos principais da casa, que hoje é uma busca quase que unânime das famílias, é ter uma área gourmet legal. Lazer. Uma área gourmet. Se eu colocar aquela área gourmet pegando sol da tarde, que no caso ficaria um terreno frente pro nascente, né? Se eu tiver uma casa que é frente pro nascente, 100% O lazer tá todo mundo automaticamente o lazer é 100% poente. E então, aquele negócio desagradável, porque final de semana você está em casa, você vai aproveitar o quê? O seu lazer. E o conceito de projeto vem mudando aos poucos. Assim, antigamente você tinha sala de jantar, sala de estar, sala de visita, sala disso. Hoje é tudo... Hoje a área gourmet virou quase que isso tudo, né? No único ambiente. Às vezes é comum você ir na casa das pessoas, a pessoa não te recebe mais numa sala, te recebe na área gourmet. Na área gourmet. Então essa área gourmet tem que ser agradável, independente de ter ar-condicionado ou não, ela tem que ser agradável. E realmente você botar essa área no sol da tarde é ruim. Mas algumas pessoas até preferem que a área gourmet não fique ali acoplada à casa. Prefere que fique daquele modo como antigamente fazia. É uma questão de gosto, cada família tem sua necessidade, tem sua demanda. Às vezes prefere aquela área gourmet lá no final do terreno, virada para frente. Aí o terreno frente para o nascente é adequado. É adequado. Isso é bacana. Mas hoje é muito difícil a gente ver isso, né? É muito difícil. O mais comum é o cliente hoje querer tudo junto ali. Até perto da cozinha, sala, para ter aquela integração total. Sim, né? exatamente. E falando dessas questões de tendência, Ramon, a gente tem visto, em termos de terreno, cada vez os terrenos ficando mais ajustados também, né? Hoje o nosso padrão em Campos é 7x20 lote de bairro, e 9x20, jardim de condomínio. Em termos de projeto residencial, quais são as tendências aí, como que você enxerga? A gente também tem percebido o encurtamento, né,
não é encurtamento, né? Esses projetos ficando mais enxuto, o dia a dia mudou, né? O estilo de vida vem mudando. O que que você vem enxergando disso aí, Ramon? Os terrenos realmente, né, a gente tem essa questão hoje, e não só pelo tamanho do terreno, mas o custo do metro quadrado construído também é um valor significativamente elevado. Então a gente tenta hoje otimizar o máximo que a gente pode, né, em termos de projeto. Às vezes eu posso ter mais uma vez, a metragem quadrada também não é o principal. Eu posso ter uma casa de, um exemplo, 150 metros quadrados, muito mais confortável do que uma de 200, né? Mas por quê? Projeto, né? É completamente voltado para como aquele projeto foi desenvolvido. Um exemplo do que a gente consegue trazer hoje nos projetos modernos, que é muito bacana, e às vezes a gente se surpreende muito. O cliente às vezes fala, nossa, não sei como é que você conseguiu, depois a casa pronta, né? Nem parece que é aquele terreno daquele tamanho, né? Que era no início. A integração dos ambientes. Quando a gente traz essa área gourmet ali integrada com a sala integrada com a cozinha. Fica muito legal, né? Isso fica muito legal, isso dá uma sensação de amplitude, de integração, e é isso que hoje a gente tem visto muito, e como eu falei, o projeto ao longo dos anos, né, as coisas vão mudando, a forma de se viver vai mudando. Antigamente a gente tinha, era comum você ver sei lá, 50 anos atrás, você tinha casa com quantos empregados? 2, 3, 4. Hoje, Hoje é 2 vezes na semana. então assim, É difícil você achar hoje. não é fácil. Então, assim, a gente tem que adaptar a realidade da gente, né, e da forma de se viver na casa com a situação atual. Então, a cozinha, que antigamente era uma coisa quase que exclusiva dos funcionários, né, os empregados que trabalhavam na cozinha. Hoje não, hoje a família usa a cozinha. Então, a cozinha deixou de ser uma área exclusivamente de serviço para ser também uma área social. Então, hoje 99% das pessoas me pedem que a área gourmet seja ali Junto da cozinha. com alguma integração com a cozinha. Isso é muito bacana, realmente. Isso é ótimo. Agora, fugindo um pouquinho desse assunto de construção, vamos falar um pouquinho lá do Privimol. Você, né, entrou no projeto também, acreditou, enfim, já está aí rolando a obra, inclusive. Qual a sua expectativa ali, ô Ramon? A minha expectativa é da melhor possível, né? Eu sempre fui muito adepto do estilo do projeto do Privimol. É um conceito meio americanizado que a gente trouxe, né, do Strip Mall, que é um shopping aberto, né, um centro de compras aberto, de forma que todas as lojas tenham visibilidade para a rua e a gente tem um estacionamento amplo, né? Então, o tipo de negócio que vai funcionar ali são negócios de curta duração de permanência dentro do estabelecimento. Então, é algo que você sempre vai encontrar uma vaga para você. E hoje, na cidade nossa, assim como qualquer cidade que está crescendo, o grande gargalo do comércio é local para estacionar, né? Isso. Atendimento rápido ali, né? Então, Exatamente. Estão trazendo esse conceito americano também, no park, no business, né? em Campos a gente não tem, né? Vai ser o primeiro. Ó. Vai ser o primeiro mall, né, de Campos nesse conceito. E uma tendência também das cidades é que criar ciclofaixas para facilitar o transporte. E isso acabou atrapalhando um pouco, de uma certa forma, o comércio, né? Melhorou a questão da mobilidade urbana, mas atrapalha um pouco do comércio. Sentiu. Então a gente vê muitos locais comerciais hoje começando a ficar cada vez mais vazios. Isso é um problema da cidade, um problema que a prefeitura tem que começar a se movimentar. Eu acho que já está de alguma forma se movimentando para pensar em resolver. O centro histórico de Campos está bem abandonado. Então, enfim, tem alguns problemas aí que a prefeitura tem que... E voltando lá para o Privimol, ele vem de encontro a essa demanda, né? Essa necessidade que a gente tem de um comércio rápido. A gente quer voltar para casa, quer passar numa padaria, mas você não quer parar distante, tem que pegar trânsito, andar. E o Privimol está naquele conceito da cidade de 15 minutos, né? Que eu falei um tempo atrás. Que ali eu acho que é uma região um pouco carente, né? É muito carente. Ali vão ser quantas lojas no Privimol? São 18. 18 lojas e quantas vagas? 42. 42 vagas, olha só, que legal. E o Ramon, a gente trabalhou... voltando aqui pro Privimol, fica ali na Alberto Lamego, em frente ao Privilégio, né? Vamos fazer uma propaganda. Exatamente. Frente ao ENF. E a gente participou ali ativamente, né? Eu junto com a Pedro Paulo, Fabiano lá, desenvolvendo o projeto. Na realidade, eu participei da negociação da área e depois o Fabiano entrou com a Pedro Paulo no desenvolvimento do projeto. Parceria lá com o Alas. Parceria com o Alas. E a gente, nessa porta de cá de comercialização, a gente tem visto, né, João, a procura grande já por loja, já o cliente final que busca locar ali. Então,
o empreendimento está ali no meio do caminho de construção e já está com as lojas já, né, comercializadas ali para locação. Então, um projeto que foi muito assertivo ali, né? Sim, a caminho da praia também, né? A Caminho da caminho praia. da praia no verão também. Aquela região ali é muito carente, né? E olha que tem muita área ali para crescer, né? Eu e Ramon estamos até conversando sobre uma outra situação ali, tá em off ainda, não pode divulgar muito, né? Que a gente está estudando lá, né, Ramon? De um outro produto. Mas a tendência ali daquela região vir muita coisa, sabe, João? As conversas que a gente tem ouvido aí é de vir muita coisa. É uma das áreas de expansão, né, que eu falei ali, para aquela região da Arthur Bernardes ali próximo da UF. E o Privimol, ele veio como o divisor de águas aí, né? Abrindo caminho para... Já veio um monte de gente atrás. Já né? veio um monte de gente atrás e tem novidade aí em breve, né? Com certeza, novidade bacana aí, projeto bacana também para surgir na cidade aí, que vai mudar alguns paradigmas também de comércio, de campo. Que não pode falar ainda. Ela pode falar ainda, porque Ramon, além de arquiteto, construtor, ele é empreendedor, né? Ramon também tá aí jogando nas 11, né? Falando aqui, voltando aqui, né, para nossa conversa, depois de tantos projetos, o que mais te motiva a continuar projetando, inovando? O que mais te motiva aí nessa pegada aí, Ramon? Essa busca constante, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, assim, de querer acompanhar as coisas, o que está acontecendo. Eu não sou nem muito ligado à rede social, assim, né? Nem nesse sentido, mas às vezes eu fico vendo o Google ali, o que está acontecendo na cidade, quais as áreas que eu acredito que vai expandir, e essa busca é bacana. Eu gosto de, como você falou, eu gosto de investir em algumas coisas também, e você conseguir identificar aonde que a cidade vai dar um boom, no próximo boom que tiver, e você puder investir ali, é só você ter um pouco de paciência, né? E às vezes alguns problemas da cidade a gente vê assim, como questão de trânsito, por exemplo, 28 de março ali, com a entrada da Penha, saindo por Imperial, a Presidente Kennedy, entrada da Cidade Jardim, aquilo ali tá formando um gargalo gigantesco ali, né? E o meu escritório é até ali perto, então eu acompanho aquilo ali constantemente. Há 5 anos atrás não tinha nada disso. Então, em 5 anos para cá, você vê como que a coisa se transformou. Aí você começa a fazer uma projeção daqui os próximos 5 anos, como é que vai acontecer. Então, alguma coisa vai acontecer ali de bom, né? Então, eu acredito muito que ali vai ter um prolongamento de uma avenida comercial ali. Acredito que isso vai criar novos centros, né, de progresso. Muito a crescer. Tem muito a crescer. Então, eu acredito muito naquela região. E, assim, a gente conseguir identificar isso, né? E ver que a sua ideia e a sua visão conseguiu alcançar um objetivo ali, isso é bacana, isso é o que motiva É a um gente. sonho de... Quem tinha muito isso era Pedro Paulo, né? Pedro Paulo tinha aquelas lojas ali da Arthur Bernardes, que a gente fala que é polo gastronômico, ele tem um bocado de loja ali, mas ele comprou quando não tinha nem Arthur Bernardes, cara. Então, mas ele não comprou de bobeira, ele comprou porque acreditava que ali. Acreditava. Então, às vezes é um negócio que surge, a gente tem que acreditar. E tem que ter coragem, né? Porque muitos não dão certo, mas enfim. E fala pra gente, irmão, tem algum projeto, alguma coisa, um cliente que tenha te marcado de uma forma especial? Cara, assim, é difícil a gente falar, é igual você falar com o pai qual filho que é mais legal, né? Qual filho que é mais bonito, né? Eu acho que, eu costumo dizer para os clientes lá que cada projeto, eu já devo ter feito mais de 1000 projetos residenciais em Campos, em região aqui, né, de modo geral. E o bacana é que eu nunca fiz, tirando projetos que são para construção e às vezes se replica, né? Mas eu nunca sentei com uma família, ouvi a história que ela tem a me dizer e saiu ao mesmo produto, por incrível que pareça, né? Sempre sai um projeto diferente um do outro, né? Então a gente, eu não gosto, até uma das coisas que me motivou a fazer arquitetura, a gente nunca faz a mesma coisa, né? Tem a questão técnica da arquitetura, né? Que a gente tem que seguir, mas não existe um projeto 100% igual ao outro. Então sempre a gente está buscando criar. Você segue ali o seu padrão, mas sempre, né? Sim, cada arquiteto vai ter uma característica de projetual, né? Mas sempre tem as peculiaridades de cada família, né? Isso é uma coisa que me motiva muito. E eu acho que eu estou num momento muito bacana profissional lá do meu escritório. Está crescendo legal. Tem alguns projetos interessantes como esse aí que o Vlad falou, e a gente, para o próximo episódio nosso aí, a gente volta para falar desse projeto. É um projeto muito bacana, assim, que está me motivando muito. A gente está fazendo uma consultoria com uma empresa lá de São Paulo para trazer esse conhecimento deles lá
Isso é muito bom para nossa cidade, né, cara? Terem pessoas assim como vocês para estar engajando isso daí. E o bom lá do seu escritório é que tem você na parte de projetos de arquitetônicos, né? E sua irmã que os Sim, na projetos parte de interiores, interiores, né? são, Então, são projetos que se complementam, né? Às vezes os clientes também se confundem um pouco, né? Às vezes a gente sempre explica como é que funciona. Não que eu não faça nada da parte interna, né? O meu trabalho é exatamente mas divide ali. ouvir o cliente, ouvir o que ele precisa e distribuir a casa, né? Os cômodos, os ambientes, a quantidade de banheiro, posição de porta, janela, tamanho das portas, janela, pé direito. Então tudo isso daí, a parte de fachada também, de elaboração estética da casa, como que vai ser, o estilo da casa, colonial, moderna, clássica, neoclássica, enfim. E aí a gente está ali para atender a necessidade e a expectativa do cliente. E aí a minha irmã entra complementando, né? Um trabalho fundamental também, auxilia muito na parte da execução, orientando ali a escolha dos revestimentos, o tipo de granito. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes uma escolha de um granito que é que a pessoa só vê a questão estética da coisa, depois se arrepende, porque não é um granito funcional. Então nem todo granito você pode botar na cozinha, por exemplo. Aham. Então, ninguém faz uma casa. Importância da arquiteto, né? Ninguém faz uma casa para querer fazer reforma em pouco tempo, né? É. Então, essa sinergia, essa busca por essas dois segmentos assim, básicos da arquitetura, que é a parte de arquitetônica propriamente dita e o interiores, é muito bacana de se fazer para que essa escolha seja mais adequada sempre. Você puxou esse gancho aí da reforma agora. É muito comum ter clientes lá, né? Para reforma, te procuram muito por isso. Como é que é nessa parte de reforma? Você ter que mudar ali um projeto que já foi feito. A reforma é sempre um desafio muito grande, né? Eu acho que eu sempre falo que todo bom projeto ele é sempre muito equilibrado, né? Em todos os aspectos, estética, funcionalidade. E às vezes a reforma é um projeto que a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma reforma tão drástica na construção a ponto de não compensar financeiramente fazer aquela reforma. Então, a gente vai ter que avaliar. A reforma, eu sou muito adepto à reforma, são desafios grandes também, e às vezes as pessoas não têm os projetos. Às vezes vai fazer uma reforma, você quer derrubar uma parede, você não sabe se tem um pilar ali no meio da parede. É desafiador. É sempre desafiador e às vezes surge uma demanda de um dia para o outro. Você acorda segunda-feira, o cara derrubou a parede e descobriu uma coluna ali. Aí liga, ó, mudou tudo aqui. Muda tudo. Então, reforma tem essas surpresas e às vezes a dificuldade também de se levantar o custo exato de uma reforma. Então, tem que tomar muito cuidado com reforma para não planejar gastar um tanto e gastar 2 vezes mais, né? Eu acho que é um medo de muita gente que faz obra, às vezes, quem nunca viu, nunca aconteceu, certamente já ouviu falar de pessoas que, não, eu fui fazer uma obra, falaram comigo que ia gastar um tanto, gastei 2 vezes mais. Isso é um erro, né? Eu fiz uma reforma lá e gastar X, gastei 3x. Isso aí. Isso é um erro de planejamento que nem sempre a reforma consegue te dar essa base. Se você tem todos os projetos, é mais fácil da gente ter uma reforma mais precisa no aspecto do custo. Mas se você não tem, é uma caixinha de surpresa, né? Aí você quebra ali, acha um cano, aí tem que cortar, aí muda tudo. Então, sempre é um desafio muito grande, mas é viável. Inclusive, a Caixa faz também. A reforma é financiada também pela Caixa. Então, as pessoas que querem fazer a reforma têm o crédito, mas eles não têm o recurso todo, não precisa esperar juntar esse dinheiro todo em 10, 20 anos para fazer a reforma. Pode fazer a reforma também pelo processo de construção. Isso aí. Em relação a essa aquisição de terreno na construção, você pode falar um pouquinho da gente de como é o processo, né? Para o cliente entender, porque tem muita dúvida em relação a Sim. isso, né? Como que inicia essa definição de projeto? Quanto tempo leva? Você pode falar um pouquinho para gente? Posso sim. Então, basicamente vai ter duas modalidades disso, né? É quando o cliente já tem o terreno, então ele vai fazer só a construção, e quando ele não tem o terreno, ele vai fazer uma aquisição e construção. Aquisição e construção é o mais interessante, porque ele não precisa nem descapitalizar para comprar o terreno. E aí é outro trabalho da corretagem, né, de achar o cliente que aceite vender, né, o terreno, nessa modalidade. Assim que define o terreno, entra o trabalho do arquiteto de fazer o projeto. A gente precisa concluir 100% do projeto e aprovar esse projeto na prefeitura. Após essa aprovação, a gente vai dar entrada na Caixa Econômica
e desenvolvendo uma planilha chamada PCI. A PCI é a planilha onde vai constar ali o prazo de obra, o custo daquela obra, e é onde entra a necessidade de ter um bom construtor. Porque no início do processo, você já tem que definir quanto tempo essa obra vai durar. Então, se o seu consultor falar que vai durar 10 meses e durar 12, 13, você vai ter que estar no processo chamado reprogramação de prazo. Isso a gente tenta evitar, isso gera despesa para todo mundo, gera Taxa de evolução de obra, né? fica pagando a taxa de evolução de obra, né, que não é bacana. Então, dando entrada no processo da Caixa Econômica, é feita a primeira vistoria, né, no terreno, para ver se está tudo ok, documentação, é feito o contrato, registra o contrato e aí a obra está autorizada a começar. Ao contrário do que muita gente imagina, o dinheiro esse recurso para a construção, ele não entra logo de imediato. Integralmente, né? Integralmente, ele vai entrando durante o período de obra. Consegue até uma antecipação, às vezes, dos 20%, mas o dinheiro vai entrando de acordo com a evolução da obra. Muita gente me pergunta também, eu tenho que ficar apresentando nota fiscal de material na Caixa Econômica? Não precisa disso. A Caixa Econômica quer saber do que está sendo evoluído em relação à obra. Então, se a obra andou 10%, ela vai transferir 10%. E o legal é que esse valor, ele cai na conta do cliente, né? E não da conta do construtor. Cai na conta do cliente, né? A gente vai lá e repassa o ponto. O cliente que faz essa gestão aí, né? Uma segurança a mais. Uma segurança a mais que o cliente tem. Tem muita construtora que trabalha com essa transparência, né? Inclusive as que a gente trabalham assim. O cliente recebe e repassa. Mas tem muita construtora também que pede uma tal de uma procuração, né? Para poder tirar o cliente desse controle. É bom até ficar muito antenado nisso, sim, né? Porque da mesma forma que tem os bons profissionais, também tem os que não são bons. E aí acaba, né, de uma certa forma, também manchando esse cenário no mercado. Quando, às vezes, já teve alguns consultores em campos que quebraram, né? E trabalhavam nesse segmento, mas deixaram muitas famílias na mão, né? Deixaram muitas famílias na mão, inclusive diversos projetos desenvolvidos lá pelo escritório, e a gente vê aquele cenário, né? Um sonho acaba virando um pesadelo. O pesadelo, isso mexe na relação familiar, isso mexe com uma série de coisas. Pessoas indo para psicólogo, tomando remédio, psiquiatra por conta disso, entra em depressão. Então, assim, cara, isso é um cenário que a gente evita muito. Então, a gente sempre orienta, né? Procurar muita referência do construtor, ver como é que tá, ver as obras que esse construtor faz. Então, trabalhar com ele. É muito importante. É muito importante. Até nós fizemos um conteúdo, né? Construção, o pesadelo de muita gente. Pesadelo de muita gente. Onde a gente mostra um pouquinho aí desse passo a passo e onde a gente, né? Nós como corretores, o arquiteto, o consultor, entra para desamarrar, desatar esses nós aí e tirar as dúvidas e facilitar esse processo. Que é um processo que, se bem feito com as pessoas certas, é muito tranquilo. Muito tranquilo, muito tranquilo. Né? As pessoas que conhecem o processo, você tendo ali um bom arquiteto, você tendo um bom construtor e assessorado por um bom corretor para fazer essa ponte toda, o processo vai ser fácil demais, né? Não tem por que ter grandes problemas. Exatamente. E Ramon, hoje tem algum sonho assim que você quer realizar ainda, tipo de construção, alguma coisa assim que você ainda não fez? Ah, cara, tem muita coisa, assim, né? A gente, assim, um segmento que eu gostei muito de fazer na época da faculdade, estudei bastante sobre isso, assim, a parte hospitalar também é muito interessante. A gente vê como que a arquitetura pode influenciar na vida das pessoas, né? Então, antigamente, os hospitais eram ambientes mais enclausurados, não tinha muita comunicação com o exterior. Então, assim, já tem hoje diversas pesquisas que falam assim, você está internado mesmo que às vezes numa UTI ali, mas se você tiver tendo contato com a luz do dia, se você souber que está chovendo, está nublado, amanheceu, anoiteceu... Isso pode salvar vidas, né? Cara, isso é provado cientificamente de que isso pode contribuir significativamente com a melhora do quadro da pessoa, né? Então, assim, isso é só uma prova, né, de que como que a arquitetura muda, né, a vida das pessoas. E algumas vezes eu já fiz, assim, alguns trabalhos mais sociais, assim, de ajudar algumas pessoas, né, que estavam, às vezes... Tem até um caso muito interessante, que uma família bem, bem humilde fez o segundo pavimento, que era o filho, né, casou e foi morar no segundo pavimento na casa dos pais, que é muito comum isso acontecer. E o terreno muito limitado, a construção bem, bem humilde. E eles fizeram a construção e não fizeram a escada.
não tinha escada na casa. Eles subiam por fora na escada da obra, aquela escada de escória, madeira, assim. E eles já estavam morando ali há um tempo, né? E por falta de conhecimento, eles não conseguiam enxergar onde fariam uma escada. E aí assim, eu falei, cara, tem uma escada chamada Escada Santos Dumont, né? Uma escada muito interessante, que ela ocupa um espaço muito curtinho e ao mesmo tempo você consegue subir com muito mais facilidade do que essa escada que eles tinham lá. E foi algo muito simples, assim, né? É uma forma da gente ver que o nosso conhecimento pode contribuir com a qualidade de vida, de moradia das pessoas. Então, ao contrário do que muita gente acha, a arquitetura pode parecer que é só luxo, né? Mas não é, né? A arquitetura tem esse papel mesmo de às vezes mudar e transformar a qualidade de vida das pessoas. Legal. E além dessa história aí da escada, né? Tem alguma história legal com um cliente, assim, que você tenha passado, uma experiência, enfim, que você achou, caraca, que legal, que bacana. Ah, cara, Específico, assim, tem alguma coisa? tem muitos clientes assim, né, que passou Mas aquela que pelo marcou, tipo assim, pô, esse daqui foi bacana demais. Ah, cara. Ó, essa foi uma que marcou muito, né? Essa questão aí E uma história típica, assim, também, muito interessante, muito engraçada até, né? Que marcou, assim, que eu achei muito engraçado. E aí é onde a gente vê como que cada família tem suas peculiaridades, né? O quarto do casal, eles estavam se incomodando com a posição da cama. E aí eu falei assim, não fazia sentido nenhum a inversão que eles queriam fazer. E eu olhei incomodado com aquilo, né, cara? Eu acho que o projeto tem que estar de acordo, né, dos dois lados, o meu lado mais técnico e o lado do... Eu falei, cara, mas por quê? Eu não tô entendendo. Essa cama tá super bem posicionada aqui, tá legal. Ele queria botar a cama numa posição que não cabia realmente, ficava muito ruim o projeto. Ele falou assim, Ramon, cabeceira da cama na parede do quarto da minha filha. Eu não quero. Eu falei, tá entendido o problema. Então, assim, a arquitetura é algo muito particular, né? Então, às vezes o cliente fica com aquela questão assim, eu falo que é quase como um psicólogo, né? Não adianta você guardar esse segredo. Você, cara, tinha que me falar isso. Fala. Quando o cara falou isso, eu falei, ok, cara, tá resolvido. Deixa, eu vou pensar e a gente vai resolver esse problema. E resolvemos, né? Então, tem essas questões, assim, que às vezes surgem, assim, que chega a ser um pouco cômica, assim, mas que é algo que talvez incomodavam eles na vida pessoal deles, onde eles moram hoje. Ele fala, eu quero resolver esse problema na próxima casa. Então, é uma das histórias, assim, das diversas, às vezes, que a gente tem lá. E, Ramon, e o primeiro projeto? Eu sempre me lembro muito da minha primeira venda, inclusive Pedro Paulo, eu novo na imobiliária, eu agarrei na mão de Pedro Paulo, me ajuda aqui, Pedro Paulo ficou até meio espantado. Você iniciou lá? Iniciei lá. E minha primeira venda, ele me ajudou ativamente ali. E eu nunca esqueço dessa primeira venda. Então acredito que também o primeiro projeto deve ter marcado bastante aí a sua carreira. Então, cara, é engraçado que eu não tenho esse primeiro projeto assim, porque a minha carreira começou, né? Eu falo que eu não tive uma transição brusca de estagiário para arquiteto, né? Eu comecei estagiando no terceiro ou quarto período da faculdade e ali fiquei no mesmo escritório, foi do Davi Fernandes, né? Onde a gente se conheceu lá. Foi onde a gente se conheceu. E ali com o Davi eu aprendi com ele durante o período de estágio. E Davi é um cara muito comunicativo, assim, né? Que vai dando diversas missões pra gente ir fazendo. Isso ia me motivando também e foi aproveitando essa oportunidade para aprender ali com ele e crescer. E me formei. E ele me chamou para perto ali e a gente ficou como sócio durante 5 anos. Então, antes de formar, eu já fazia alguns projetos ali, ajudando ele necessariamente em tudo que ele precisava. E aí, quando eu me formei, a gente fazia alguns projetos juntos. Ele tinha alguns clientes que eram só dele, eu tinha outros clientes que eram só meu. E assim a gente ficou durante muito tempo. É um cara que é um amigão até hoje. Mas aí chega uma hora que o filhote quer voar no ninho, né? Isso aí, Então aí a gente quis botar algumas coisas que eu tinha em mente em prática e graças a Deus tá dando tudo certo. E então assim, eu não lembro assim qual foi o primeiro projeto, porque desde esse período de estágio eu já desenvolvi algumas coisas e acho que isso contribui muito para mim, né? Eu acho que eu até, aqui falando já um pouco mais assim pro pessoal que está começando aí na área, que está estudando, não acredito que existe uma ruptura assim, eu estou fazendo a faculdade, está tudo no baú, está tudo bem, me formei, e agora eu vou abrir um escritório. É muito difícil, né? Então, a pessoa já tem que ter cabeça e com pensamento de arquiteto antes de se formar, porque essa transição já começa a ficar suave, as pessoas vão
conhece muitos pessoal lá do escritório, estagiários que passam por lá. Foi legal isso daí que você falou. Hoje a gente vê muito, né, a internet ali evoluindo, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial. E aí veio, né, o assunto, e os arquitetos, né? Vai acabar essa profissão de arquiteto. Como é que você absorve isso? Como é que está sendo isso aí nessa área para você? É uma novidade, sim, cara. É uma coisa assim que a gente pensa, mas eu acho que essa revolução que vem acontecendo aí no mundo digital agora não é de agora. Agora está acontecendo essa revolução mais industrial, mais digital, né? Mas essas mudanças da máquina substituindo o trabalho do homem sempre existiu, né? E as profissões vão se adequando, né? Assim como não deixou de existir o papel porque tem um computador Tem que impressora, ter esse ponto. ainda tem a caneta ainda, né? A gente ainda desenvolve a maioria dos projetos ali no papel, na lapiseira. Então, eu acho que vai ser uma ferramenta que vai contribuir até para a gente mesmo, como profissional, a inteligência artificial, e vai mudar o cenário da arquitetura como de diversas profissões. Mas não é algo que necessariamente me assusta, assim, eu vou perder o meu espaço de trabalho. Eu acho que não. Eu acho que a inteligência artificial ainda não substitui esse sentar ali de frente, bater esse papo, para extrair essa essência, sabe? Diferente. E é algo até que é uma particularidade do escritório. Eu que desenvolvo todos os projetos, né? Eu não consigo atender um cliente e pedir um outro estagiário agora para desenvolver, porque às vezes, assim, vou dar um exemplo, né? Uma característica física, às vezes, da pessoa, o cara é cheio de tatuagem, tem um dente de ouro, cheio de anel, ele é um cara diferenciado. Ele não vai querer um projeto padrão, sabe? Então tem coisas que não precisa perguntar, esse feeling, esse sentimento, essa coisa a gente vai extraindo. Então às vezes é muito bacana quando você às vezes apresenta um projeto e o cara assim não necessariamente falou sobre aquilo, e ele fala assim, cara, como que você adivinhou meu pensamento? Já vi algumas vezes acontecendo. Isso é legal, né, Vlad? A gente tem esse sentimento assim e aí aquilo dá um pouco mais de motivação pra gente, poxa, que legal, cara, tô indo no lugar certo. Então, eu acho que isso a inteligência artificial, não vai. Eu acho que a gente não vai tão ver. cedo, né? Pelo menos nem tão cedo. Nem tão cedo a gente vai ver isso. Não é o cenário que está acontecendo. Eu vejo mais como uma ferramenta mesmo de trabalho e de auxiliar e até de uma certa agilidade também, né? Antigamente, para a gente gerar imagens realistas, você levava ali um dia inteiro processando uma Hoje é imagem. só pedir lá o chat, gera essa imagem para mim. Gera uma imagem minutos e... então é uma ferramenta de apresentação, de trabalho. Isso eu acho que vai contribuir para a gente. Ramon, foi uma honra ter você aqui, né, nesse primeiro episódio do nosso podcast, né, esse olhar técnico, humano, enfim, com nossa cidade de Campos, é bacana demais. E aí, só tenho a agradecer, né, Vai? Só agradecer, né, sem dúvida nenhuma, Campos precisa, né, de profissionais como você, né, é uma honra ter você aqui no nosso podcast, é uma honra ter você como parceiro de trabalho, de mercado aí, né, João? E é isso aí, cara, a gente só te deseja sucesso. E estamos aí também, sempre que tiver um cliente buscando um terreno, lembre da gente, fala aí, rapaz, tô um cliente aqui querendo um terreno, e já aconteceu. Ele é danado também para fazer casa, ela tá pronta e não fala pra gente, não. E aconteceu isso lá atrás, foi onde a gente estreitou mais a amizade e a relação de profissionalismo aí, foi quando o Ramon me indicou um cliente lá, depois o cliente virou meu amigo, virou amigo dele também, isso lá 10 anos atrás. Então é isso aí, né, João? É um prazer agradecer ao Ramon a disponibilidade, né, de estar com a gente aí e atender esse nosso chamado aí, né? Eu que agradeço aí, cara, a oportunidade, é um privilégio estar aqui conversando com vocês, que não é só uma relação aqui profissional, né, de estar aqui falando no podcast, mas é uma questão de amizade mesmo, a gente já se conhece há bastante tempo, já tomamos uma cerveja junto, né, Vlad? Cara, e ó... Tem muito projeto aí pra gente desenvolver. Muito negócio legal pra acontecer, com certeza. Coisa boa aí, tem um projeto pra desenvolver, mas não tem a área. Chama a gente. Com certeza, vamos embora. Isso aí. E para você que acompanhou até aqui, é apenas o começo. A nossa cidade, o nosso mercado tem muito a dizer, muito a crescer. Então, se prepare pro próximo episódio. Isso aí, prepare pro próximo episódio, tem muita coisa boa vindo aí.